Quando é que você acha que a bipolaridade pode atrapalhar no trabalho da pessoa, do adulto bipolar? Já atrapalhou na minha vida, né? Porque quando eu saía da depressão, ia para a hipomania. Aí com a hipomania eu colocava o currículo debaixo do braço e ia procurar um emprego. Aí no emprego eu começava a melhor funcionária do mundo, né? Eu performava muito bem, produzia. Eu era ótima funcionária. Só que aí começava a vir a depressão. Aí eu já não era a mesma funcionária. E isso era coisa de quantos meses depois, assim, geralmente vinha isso? Porque a hipomania às vezes demorava alguns meses, né? Tipo uns 7 meses, assim. Aí, por exemplo, meu último emprego de carteira mesmo, eu trabalhei lá durante 1 ano. Sim. E eu entrei já na remissão, que é aquela que você tá meio sem sintomas, né? Aí eu entrei na remissão e entrei na hipomania. E aí, nesse tempo, eu era melhor. Todo mundo me adorava. Eu trabalhava super bem. Eu me dava bem com todo mundo. Eu fazia um bom trabalho. Só que aí eu fui ficando um pouco já apática. Depois desses 7 meses, né? 8 meses. Aí eu já fui ficando apática. Fui ficando sem forças. Fui entrando na depressão. Aí eu saí do trabalho, simplesmente, porque... Você não foi demitida. Você não conseguia mais ir. Eu comecei a faltar... Porque, assim, já tinha me acontecido tantas vezes, porque eu já te falei, né? Eu tô desde os 15 anos nisso. Então, imagina, dos 15 até os 24, quantos empregos eu já tive. Eu sempre tentei trabalhar, só que aí eu sempre entrava, me dava super bem, entrava na depressão, perdi o emprego. Porque, assim, eu tentava não entrar muito no INSS, porque era uma confusão tão grande, sabe? E, graças a Deus, eu tinha a minha família, sabe? Sempre tive a minha família. Não são muitas pessoas que têm esse privilégio, né? Então, minha vida foi um pouquinho diferente, porque eu tinha esse privilégio de realmente poder sair do trabalho e ficar... Lógico que eu ficava totalmente sem dinheiro, né? Mas tinha comida em casa, né? tinha um lugar para morar, tinha comida. Ficava sem dinheiro para sair, fazer minhas coisas, ficava. Mas tinha alguém para segurar minha onda, né? Mas era isso, eu começava a trabalhar super bem, depois eu perdi o emprego, porque... Ou era mandada, né? Ou eu pedia demissão. Mas e hoje, como você está? Hoje tratada com relação a emprego? Ou você, de repente, acredita que existem atividades, tarefas, empregos que são boas para o bipolar? Por exemplo, o bipolar ele precisa ser autônomo ou empreender... Ou não, ele pode mesmo, com um tratamento bonitinho, ele pode ser um bom funcionário, carteirinha assinada, como é que é isso? Pois é, porque assim, como eu estava falando, tem tipos de bipolaridade e também tem níveis de comprometimento com a bipolaridade, né? Entendi. Então tem gente que consegue ter um emprego, por exemplo, tem um emprego público, que aí já ajuda muito, né? E aí consegue ir, ou então tem um emprego fichado mesmo. E consegue ir, tem seus dias difíceis, fica sem ir, mas consegue manter, consegue acordar de 8 às 18. Só que aí eu tenho uma coisa para falar, que é um detalhe. Por exemplo, eu comecei a bipolaridade com 15 anos. Então, já foi muito difícil para mim, porque eu já cresci nessa sensação de estar doente, de ter um problema, de realmente estar sempre passando mal. Sim. Então, eu já cresci meio que assim, tipo, vou desistir porque eu não tô bem. Vou desistir. Então, eu desistia muito, sabe? E eu tenho um problema de 8 às 18. Eu não consigo. Por quê? Eu não tenho todos os dias essa energia que... E pode variar de um dia para o outro. Não é uma questão de você estar em fase de mania, hipomania. Tem dia que você acorda mesmo, não rende nada, e tem dia que você acorda que flui. Eu tava conversando com um amigo meu, e a gente fica brincando do botãozinho da mania. Ai, como eu queria meu botãozinho da mania boa, né? Como eu queria meu botãozinho da mania hoje. Porque às vezes você realmente acorda, que é um negócio químico, né? Lógico que eu não vou entrar numa crise de um dia para o outro, assim, severa, né? Porque é meio que devagar, assim. Mas... Tem dia que eu não tenho força. Tem dia que eu acordo e não tenho vontade, não tenho força, não tenho... Às vezes eu tenho até vontade, mas eu não tenho força para fazer nada. Não consegue. Não consigo. E eu tenho, por exemplo, uma amiga minha, até do APTA, né? O pessoal que se reúne na UNB, que é um pessoal que faz um grupo de apoio para bipolares, né? E tem uma senhora lá que ela disse que ela começou a bipolaridade com 40 anos. Então, começou o diagnóstico, né? Começou a ficar mais pesado e o diagnóstico veio com 40 anos. Sim.
Porque até então, se você não tem uma crise de mania, alguma coisa assim, você não é bipolar, né? Então, a partir que você tem essa crise de mania, você entra no mundo da bipolaridade. É necessário ter a crise de mania. Uhum. E aí você entra nesse mundo da bipolaridade. Quando ela se manifesta, você nasce com ela, mas aí você tem que ter uma crise para ela começar a se manifestar e aí você começa a ser bipolar e nunca mais volta. Entendi. Então, essa senhora, ela começou com 40 anos. E ela disse que foi uma bênção na vida dela. Por quê? Ela trabalhou, ela conseguiu trabalhar, ela conseguiu ter filhos, ela conseguiu fazer tudo. Quando deu a crise maníaca nela e ela começou realmente ter bipolaridade, ser bipolar, né? Aí ela não conseguiu mais trabalhar 8 às 18, aí ela já pediu demissão, pediu aposentadoria e tal, porque ela já não conseguiu mais. Uhum. E aí eu achei interessante, porque eu falei assim, nossa, ela teve aos 40 anos, então ela teve toda uma vida para conseguir fazer as coisas dela, arrumar um emprego, ela, se eu não me engano, ela estava funcional, né? Estava funcional. Sim. Eu achei isso muito interessante, porque como ela falou que começou aos 40, e ela foi funcional até então. Uhum. Só que eu comecei com 7, a primeira grande crise com 15. Para você ter uma ideia, eu não fui funcional. Eu não tive essa sorte, entre aspas, de ter tido uma vida funcional até então. Então, eu nunca consegui ter um emprego de 8 às 18 que durasse mais de um ano. Isso é comum, então. As pessoas com bipolaridade enfrentam essa dificuldade de permanecer no seu emprego face a essas alterações que ocorrem ao longo do tempo. Assim, depende também, como eu estava falando, do nível de comprometimento da pessoa, né? Sim. Mas tem pessoas que realmente não conseguem. Eu tenho amigos... Não é raro isso acontecer. Realmente tem pessoas que estão disfuncionais. Uhum. Entendi. Eu tenho amigos que, por exemplo, esse meu amigo que a gente fica brincando o botãozinho da mania, ele não consegue ter um emprego de 8 às 18, mas ele se vira. Por exemplo, eu me viro. Eu tenho trabalhado com os meus livros, com palestras, com outras coisas. Então, eu estou sempre tentando fazer alguma coisa que me renda algum dinheiro para poder continuar vivendo, né? Lógico que ainda tem a minha mãe, tem minha família e tal, mas a gente pode se virando. Tem gente que é confeiteira, por exemplo, né? Então, são coisas que a gente consegue controlar o nosso tempo, controlar os nossos dias, né? Sim. Então, lógico que não vai ser assim, dia 24 eu tenho uma entrega, eu tenho uma palestra. Eu vou estar bem lá, não é bem isso. Mas eu vou conseguir, por exemplo, mexer na minha terapia, fazer alguma coisa e me preparando até o dia 24, por exemplo. Legal. Sabe? Agora, trabalhar todos os dias... Eu já não tenho isso. O que eu fico pensando, e você vai falando, eu vou pensando assim, cara, então como é que seria o momento, o emprego ideal para o bipolar? Por exemplo, talvez pudesse ter alguma licença para momentos de depressão, ou mesmo de mania, enfim, porque é aquilo que você falou, cara, eu dou certo desde que não seja de 8 às 18, de segunda a sexta. Se tivesse uma coisa intercalada, sei lá, segunda, quarta e sexta, e aí terça e quinta você descansa para tentar se restabelecer, talvez isso seria mais fácil para você, um emprego, né? Sim, por exemplo, eu não falo muito, mas eu sou psicanalista, então eu tenho alguns clientes. Então fica mais fácil, por exemplo, eu trabalhar todas terça e quinta, num horário de 4 horas da tarde e um horário de 7 horas da tarde. Sim. Por exemplo, só 1 hora, 50 minutos. Então, eu consigo me organizar para isso, sabe? Agora, se fosse todos os dias, atendendo todos os dias, o dia inteiro, não sei se eu conseguiria. Mas eu consigo, por exemplo, se eu desse uma dica, né? Procurar empregos que você consegue controlar o seu horário e os seus dias. Então, o emprego pode até, não precisa ser empreendedor, mas um emprego que tem horário flexível é melhor. Às vezes, sei lá, professor particular de guitarra. Porque ele vai conversar com os alunos, terça-noite, quarta-tarde, não sei o que, ele consegue meio que montar a sua grade. Isso. Até um negócio, eu posso remarcar, posso cancelar. Marcar, eu não tô bem hoje, vamos fazer amanhã, aí de boa, remarca, dá um jeitinho. E aproveitar que todo bipolar, assim, tem algumas que falam, eu não sou assim, mas a maioria dos bipolares são muito criativos. Então dá para usar a criatividade na hora até de arrumar um emprego. Você usar, por exemplo, se for músico, trabalha com música. Se for bom em confeitaria, trabalha com confeitaria. Se gosta desse tipo de coisa também, seja psicanalista, que nem eu,
trabalha com psicanálise, sabe? Então, coisas que você possa controlar o seu tempo e os seus dias.